Tudo bom, Yuri? Tudo bom? Deixa eu te dar um abraço. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Adoro estar sempre recebê-lo, viu, Yuri, aqui no nosso programa. Eu adoro vir também. Tão bom conversar, né? E às vezes refletir essas questões, né? Hoje, os formatos das famílias que a gente tem, a evolução, né, do ser humano como um todo. Eu até brinquei agora há pouco com a artesã Adri Canieira. Hoje está tudo tão evoluído, né? É uma outra sociedade. A gente está numa nova sociedade que tem novas demandas, acho que um novo jeito de viver e que a gente tem que se adaptar e compreender o que está acontecendo, porque o ser humano também mudou nessa sociedade nova. E tem mudado muito rápido, né? Porque eu me lembro, por exemplo, eu na minha infância, na minha adolescência, já percebo uma mudança gigantesca. E eu fico pensando em quem está em casa, né? Nossas mães, nossas avós, devem estar chocadas com tanta mudança. Porque, de fato, os adolescentes hoje são completamente diferentes dos adolescentes, por exemplo, da época, né? Você que já é mamãe, você que já é avó, quanta coisa mudou, né? Principalmente em relação a comportamento. Com certeza. Inclusive, essa é uma das coisas que, para os pais que estão aí, mães que estão assistindo, eu costumo dizer em todos os meus atendimentos, quando os pais vêm, eles morrem de medo de falar com o psicólogo, porque eles falam assim, tudo é culpa do pai e da mãe. Eu falo, não é. Porque a coisa mais difícil é ser pai e mãe, porque o filho não vem com manual, ninguém ensina. Tudo a gente é ensinado como fazer, mesmo ser pai e mãe. A gente aprende na prática, né? Exatamente. E mudou. Não adianta se comparar quando eu era criança, porque não é. Nossos filhos não são os filhos que nós fomos. A sociedade que eles nasceram não é a sociedade que nós nascemos. Hoje a gente tem uma sociedade que é a sociedade do excesso. Então a gente tem o excesso de informação, o excesso de produtos, o excesso de busca de prazeres. Então se a gente comparar o que a gente tinha de canais de televisão quando tinha nossa infância e o que a gente tem hoje. Antes, chegava 3 horas da manhã, a TV parava. Era faixas coloridas ou um chiado. Hoje é 24 horas. Internet, 24 horas. Então, a gente tem um excesso de informações. Jogos, videogames. Surgiu a primeira plataforma lá, que era um videogame que você tinha um botãozinho com manche, não sei se eu posso falar o nome não, mas... E que você tinha um número limitado de jogos. Hoje, você tem várias plataformas de videogames, cada uma com centenas e centenas de jogos. Na internet, você tem centenas de sites com centenas de jogos. Isso já muda o comportamento dos nossos filhos, sejam crianças, sejam adolescentes. O que gera neles? Essa ânsia de querer sempre estar buscando o teu prazer o tempo todo. E isso já gera mais frustrações do que a gente tinha quando a gente era criança. Então, eu escuto muito dos pais, muito das escolas que eu vou, eles falam assim, nossa, as crianças e adolescentes de hoje em dia não sabem se frustrar. Eles têm uma dificuldade de tolerar a frustração, sempre estão irritados. E aí eu costumo dizer para eles assim, mas eles se frustram mais do que a gente se frustrava. Então, quando você recebia um não antigamente, era, não, você não vai poder assistir esse desenho? Acabou, só tinha esse desenho. Não era não, né, Yuri? Só que você tinha esse não. Acabou o desenho? Então, o que mais eu vou perder? Nada, porque só tinha isso para perder. E hoje, vou perder esse desenho, mas tem um outro, mas tem um outro. Mas e o celular? E o tablet? E o videogame? E o não sei o quê? Então, por ter muita oferta, eles têm mais do que a gente tinha antigamente. Só que eles deixam de ter mais do que a gente deixava de ter. Então, eles vão gerando mais frustrações, precisam aprender. Então, a demanda deles de frustração é diferente da nossa demanda que a gente teve. Nós temos até ali uma tela com algumas características, né? Eu queria mostrar para você. Pode colocar, diretora, por favor? Pais, mães, tios, vamos refletir conosco hoje, então, sobre essa questão da nova adolescência? Então, as características, né? O idealismo, criticismo, argumentatividade. Isso daí são alguns argumentos que teve um autor, o Eklund, em 2001, colocou, de alguns levantamentos que ele foi fazendo dessa adolescência. Então, uma adolescência que é um ser com um cérebro que é capaz de adquirir muito conhecimento, ele já está adquirindo capacidade de refletir, de pensar. Então, racionalmente, ele tem um cérebro com muito potencial. Só que o nosso emocional, pela exigência da sociedade, não acompanhou. Então, ele tem esse idealismo, então ele tem a noção do mundo ideal, o que para ele seria real. Então, eles criticam a escola, tem esse criticismo. Então, eles podem criticar o que é legal, o que não é bacana, só que tudo jogando culpa no outro. Eles não ainda conseguem se autorrefletir do que eles poderiam fazer de diferente. Não, mas a culpa é da escola, a culpa é do professor, a culpa é dos pais. E qual é a minha parcela de culpa Eles também, não conseguem. Então, eles têm muita argumentatividade. Então, eles têm muitos argumentos, muita capacidade de se colocar. Mas eles não conseguem refletir esses argumentos para si, é sempre refletindo sobre os outros. Indecisão. O que acontece essa decisão? Esse excesso de oferta, hoje a gente vê muita dificuldade nos adolescentes do tempo de escolher uma profissão. Então a gente vê hoje chegando na adolescência, no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, e a grande maioria já não sabe o que quer.
E às vezes estão indecisos de profissões totalmente diferentes e não conseguem refletir. Por quê? Eles têm muitas opções, só que sem autoestima. E sem autoestima, sem a capacidade de se analisar, de se gostar, de ver os seus potenciais, de aceitar os seus limites. Porque quando a gente aceita no que a gente não é bom, eu posso dar valor para o que eu sou bom. E isso me faz fazer escolhas de profissões. Como eles não têm essa autoestima, então eles estão com uma baixa autoestima e com excesso de oferta, eles chegam para a gente falando, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu quero, eu não sei como que eu lido. Então, eles acabam entrando num sofrimento muito maior. Cria essa hipocrisia aparente. O que é a hipocrisia aparente? Eles têm um mundo ideal, eles têm essa ideia aí do que eles mais querem, do que eles buscam. Então, vamos falar assim, temos que guardar água, podemos economizar água, só que eles ficam 2 horas no banho. Então, é uma hipocrisia porque eles têm o racional do que deve ser feito para melhorar o país, melhorar o mundo. Então, um exemplo da água. Só que eles não conseguem transformar isso no próprio comportamento. Eu estou generalizando, tem as exceções, tá? Então, vamos deixar claro que tem gente que vai falar assim, mas não é todo adolescente, não. Tem as exceções. O que a gente vê é o que a maioria que está em sofrimento está causando neles. E a gente tem que refletir isso como sociedade. O que a gente está fazendo para causar isso também nos adolescentes? A gente não pode jogar tudo como culpa deles. Tem a nossa parcela de culpa de não saber acolher esse adolescente nessa nova sociedade. Até porque eles são educados e orientados por nós, pelos adultos. Exatamente. Né? E nós criamos também esse excesso de tudo que acaba fazendo com que eles busquem. A gente criou uma sociedade de achar que tem que ter prazer em tudo. Desde criança, na lição de casa, falar, olha, a lição é boa, e ali eu não quero fazer lição. A lição é boa, vai ser muito bem. Não, a lição vai ser do futuro, mas ela não é boa. Tem lição que é chata. E a gente tenta fazer ele sentir prazer em algo que nem sempre é prazeroso. Seria como eu chegar para todos os nossos ouvintes hoje e falar que a gente está em mês aí de declaração de imposto de renda e dizer que vocês vão ter prazer em fazer declaração. Não, é chato, é necessário, mas é chato. A gente não tem prazer em usar cinto de segurança. Ele é importante, salva a vida, mas prazeroso é estar num churrasco com os amigos, é ter uma viagem em família e não sentir o prazer de ter algo apertando minha barriga. Mas, de repente, então, desde a infância, ali, nas primeiras idades, a gente já ir trabalhando com eles isso, Yuri? Olha, isso realmente é chato, não é gostoso de fazer, mas precisa ser feito. Perfeito, exatamente isso que eu peço para todas as famílias. Às vezes, involuntariamente, a gente tenta mesmo, né? Até para agradá-los, ou para o nosso cuidar medo melhor. de saber que a gente está causando uma dor no filho. Porque é doloroso para os pais. Tudo, né? Exato. Ver um filho em sofrimento dói muito nos pais. E aí você quer tentar diminuir o sofrimento. Só que essa é uma pior coisa que a gente pode fazer. Infelizmente, a gente tem que, às vezes, permitir o filho sofrer. E dar essa permissão. Chegar e falar, olha, pode chorar, tudo bem, é chato mesmo, né? Vamos enfrentar junto? Criar essa ideia de suportar a frustração é suportar eu poder achar ruim e não ter que achar bom. O bom vai estar no futuro, não no momento. No momento é ruim para trazer algo de bom para o futuro, mas eu posso achar no momento ruim. Eu quero trazer o pessoal de casa agora para a nossa sala, para o nosso bate-papo. Participe, você que é mãe, você que é avó, tia. Qual a sua opinião hoje sobre os adolescentes de hoje? Compartilhe conosco. Vai ser um prazer poder ler sua participação aqui ao vivo. Coloque seu nome, a cidade e o estado de onde você está escrevendo, para a gente também poder prestigiar a região onde você mora. Liga, fala com a nossa equipe do Call Center ou mande sua mensagem através das nossas redes sociais, @mulher.com_oficial e o meu perfil, @TatianeCamagoTV. Vou fazer uma pausa e daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Yuri Capelato sobre essa nova adolescência. Opine, mande pra gente. Você tem alguma dificuldade na relação com seu filho adolescente? Qual é essa dificuldade? Participe!